Confira agora o quadro de entrevista com o tema: O que é a lei divina ou natural? Olá, amigos. Hoje temos uma entrevista muito especial com o tema da lei divina ou natural. Com a presença, mais uma vez, de Dr. Reli Júlio Algodoal, advogado aposentado, assessor jurídico da Federação Espírita do Paraná e membro do Conselho Fiscal daquela federativa. Dr. Reli, prazer estar aqui conosco mais uma vez. O tema hoje é lei divina ou lei natural. Quanto à lei moral, o mundo moral, como é que são as leis divinas? Como é que o mundo moral se rege pelas leis? O senhor que é advogado qualificado, como é que o senhor se coloca diante dessa questão, sabendo que o legislador supremo também edita suas leis? É correto. As leis são normas de comportamento. Levando à sua mais extrema simplicidade, são normas de comportamento. As leis divinas, com relação às normas de comportamento, elas são eternas e imutáveis, no tempo e no espaço. Nada obstante, elas são adequadas para o grau de desenvolvimento intelecto-moral de cada grupo social. As leis humanas, ao contrário, elas são mutáveis no tempo e no espaço, dependendo sempre do grau de evolução do grupo social. Nós podemos dar um exemplo. Imagine dois rapazes num quarto de pensão. Um é forte, um é fraco. O forte quer dormir com a janela aberta, o fraco quer dormir com a janela fechada. Eles têm que entrar num acordo. Ou bem um fica mais próximo da janela, o outro mais afastado, a janela é entreaberta. Mas, de qualquer sorte, eles têm que entrar num acordo para tornar possível a convivência dos dois naquele quarto de pensão. Um pode se impor pela força, como acontecia antigamente. Outro pode, os incomodados que se retirem. O mais fraco pode dar um tiro no mais forte. Mas, se acontecer isso, desaparece a sociedade. Para que a sociedade subsista, há necessidade de adoção de regras. E essas regras, naturalmente, vão variar conforme o grau de evolução do grupo social onde elas vão ser aplicadas. Nos primeiros tempos, o homem era extremamente rude, selvagem mesmo, então as leis eram muito violentas. Como nós vemos na lei de Talião, adotada pelos hebreus, inclusive no tempo de Moisés. Mas elas vão também se abrandando à medida que o grupo evolui. Doutor Reli, se bem entendi, me corrija se estiver equivocado, por favor. Estamos falando de leis com diferenças muito grandes. É verdade. As leis civis, as leis dos homens e a lei divina, que essencialmente se estrutura nas bases morais. É verdade? É verdade. As leis humanas, elas, a gente pode dizer, têm características. Uma delas, além de ser mutável, uma delas ela tem por fundamento a vingança. Desde o começo, a vingança ou o castigo, sempre ligando aquele nexo entre crime e castigo. Todas as leis humanas, quando elas definem um crime, elas prescrevem também uma penalidade. Antigamente, as penas eram terríveis, era morte com requinte de selvageria, de crueldade. E à medida que o grupo vai evoluindo, as penas também vão se abrandando, né? Dá um exemplo para você. Do Tiradentes foi condenado à morte. E se nós vamos ler a condenação, foi condenado à morte natural. E a morte natural nos dias de hoje é a morte morrida, morte de velhice. Quer dizer, ele foi esquartejado e era entendido ao seu tempo, pela legislação, como morte natural. Isso era pelo seguinte, porque havia dois tipos de pena de morte, a natural e a cruel. A natural era uma morte súbita, a forca, a guilhotina. E a morte cruel, antes da morte propriamente dita, o condenado era submetido a uma série de torturas. Teve um caso, por exemplo, que foi um atentado contra Luís XIV. Ele foi submetido a muitas torturas, uma das quais
com as mãos sobre um braseiro até os ossos virarem cinza. E quem acabou com a pena de morte cruel no Brasil foi Dom João VI, por sinal. E essas leis vigoraram até 1830, quando surgiu o novo Código Penal. Então, a característica desde os primórdios era o castigo. Além do castigo, infundir no povo o temor da pena. Porque, com o medo da pena, eles poderiam abafar aquela vontade de praticar delitos. Perfeitamente. A lei de Deus Isso. não tem pena. Não existe Quer punibilidade. dizer, Deus não pune? Sim, sim, sim. A gente pode, como exemplo, lembrar Jesus, a conversa com a hemorroíça, com a adúltera. Com a adúltera aconteceu um caso curioso. Você se recorda daquela fase que ele foi, quem for isento de culpa, tira a primeira pedra, né? Foi escrevendo na areia, e todos foram se retirando, a começar dos mais velhos. Mas o que nos interessa é aquela parte final do diálogo. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Olha, que maravilha. Se nós formos ler a lei de Moisés, também dá normas de comportamento. Não matar, não roubar, não furtar, não deixar a mulher do próximo, sempre prescrevendo a omissão do mal. Mas não existe penalidade nenhuma. E Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito, nem tudo que me é lícito me convém. Quer dizer, são princípios informativos a nortear, inclusive, os legisladores. Mas até hoje nós ainda não aprendemos a lei de Moisés. Continuamos incorrendo nos mesmos erros. E adorando o bezerro de ouro, porque de um modo geral, a nossa educação está sendo voltada para a aquisição do dinheiro, o bezerrinho de ouro, né? É verdade. Além de outras coisas. Doutor Veli, um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo, a Renata está nos chamando, e voltamos a seguir com o tema Lei Divina e Lei Natural, para mais perguntas aqui. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é: o que é a lei divina ou natural? Acompanhe. Estamos de volta, estamos entrevistando o Dr. Reli Júlio Algodoal. O tema é lei divina ou lei natural. Dr. Reli, vem a pergunta fatal, não a última, mas onde está escrita ou inscrita a lei divina ou a lei de Deus? Daniel, essa é a pergunta mais intricante do Livro dos Espíritos. Pergunta 621, que fala onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é muito curta, lacônica, na consciência. O negócio complica muito na consciência. Como é que podem escrever a lei divina na cabeça de um selvagem, não é mesmo? É. Mas logo em seguida, existem algumas respostas que vão nos elucidar o problema. Uma das quais dizendo o seguinte: o mal sempre é mal. A responsabilidade pela sua prática varia conforme a pessoa que o pratica. Quer dizer, o conhecimento, a capacidade de amar o semelhante são conquistas individuais. E de pouco a pouco, paulatinamente, que ele vai tomando consciência das leis divinas. É como, por exemplo, no estudo da matemática. O aluno aprende primeiro a somar, depois diminuir, multiplicar, dividir, e assim também é o conhecimento da lei divina. À medida que o indivíduo cresce intelectual e moralmente, ele vai se apercebendo cada vez mais da lei divina, que é muito complexo. Hoje nós ainda somos muito pequenos para compreender a lei de Deus, né? De fato. O homem tem aquela pretensão de definir a Deus, mas definir é colocar a divindade no nosso campo de observação, e isso é impossível. O finito, definir o infinito, não tem como. Mas o ministro Flacos, no livro Libertação, ele nos dá uma informação muito preciosa. Nós não passamos, comparado com os espíritos superiores, nós não passamos de bactérias impulsionadas pela fome e pelo amor. Que isso não nos deprima, né, doutor Reli? Porque é um fator de estímulo para nós isso, né? Esse conhecimento paulatinamente vai sendo gravado. Aliás, outras referências também. A lei dos homens ainda, antigamente, analisava apenas o aspecto objetivo. Matou é morto, roubou o quarta-mão. Mais recentemente, é que começou a penetrar no campo da motivação.
Então pergunta não apenas o lado objetivo do fato delituoso, mas o que levou o indivíduo a delinquir. E conforme a motivação, ele vai estabelecer a gradação da pena. Mas o Espiritismo está na vanguarda de todas as ciências, inclusive do direito. Então já começa a antever também um outro aspecto muito importante, que é o da responsabilidade moral do agente. Hoje isso é visto muito acanhadamente no caso da irresponsabilidade penal, né? Mas a lei de Deus vai analisar isso. A responsabilidade moral do agente. Um mesmo crime praticado por um selvagem, por um sábio, exige naturalmente uma pena diferente. Enquanto a pessoa não tem conhecimento da lei, ele não será tão responsável perante a própria lei. Por isso que diz, tem olhos para ouvir e não vê, tem ouvidos e não ouve e não entende. É verdade. Então, isso até é um ato de misericórdia de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Relê, na esteira dessa sua proposição agora, o senhor como estudioso da doutrina espírita e como jurista destacado, nós não podemos interpretar a doutrina por uma única resposta dada a um questionamento do codificador. Correto. Como é a Constituição, né? A interpretação deve ser sistêmica, sistemática. O que é que o senhor pode nos falar a respeito dessa questão para entendermos a chamada lei divina ou lei natural? Porque às vezes encontramos estudiosos ou estudantes da doutrina com dificuldades de compreensão acerca de alguns assuntos. Porque isso não é um tema simples, né, doutor? É verdade. É verdade. Veja bem, Daniel, nós nunca ficamos desamparados. A presença divina sempre esteve ao lado do homem, através dos profetas, os iluminados, e, mais diretamente, através de 3 revelações. A primeira dela é a lei de Moisés, o Decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, dado o estágio cultural daquela época, ele prescreve praticamente a omissão do mal. Não pratica o mal. Existe apenas o 4º mandamento, que tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. É uma interpretação curiosa que foi falado também por Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra ou permanecerão na terra. E também pela doutrina espírita, dizendo que é essa transição que estamos vivenciando agora. Muito bem. A lei de Moisés até agora não foi bem interpretada, bem entendida. Nós esquecemos. Até o 1º mandamento, quando se fala... o primeiro é amar a Deus por todas as coisas. Isso é falso, não é correto. A Bíblia diz outra coisa. Eu não me recordo textualmente de tudo, mas é mais ou menos o seguinte. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra de servidão, do Egito. Não farás diante de mim imagem alguma do que existe na terra, nos céus ou nas águas debaixo da terra. Não lhes renderás culto, pois eu sou um Deus zeloso, que puno, não, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na 3ª e na 4ª geração. Ele não pune, ele visita. E visita, aí que nós vamos encontrar a explicação, Daniel, para a justiça indefectível de Deus nas aparentes injustiças da vida. Todos esses problemas que a ciência não encontra a solução, a morte prematura, doenças kármicas, doenças terríveis, homossexualismo, pessoas que vêm ao mundo destituídas de moral, sem nenhuma sensibilidade moral, alguns voltados para o mal, né? Imorais, amorais, outros genialidades, né? Pessoas que praticam o bem como uma imposição instintiva do próprio ser evoluído. Quer dizer, somente a reencarnação vai explicar tudo isso. A segunda, Daniel, seria com Jesus, que não alterou a lei de Moisés, mas veio complementá-la e dizendo, não basta a omissão do mal, mas a ação no bem. Ama, perdoa. E o Espiritismo veio ratificar as 2 mensagens. Só que veio estabelecer a razão de ser da lei. Ou como dizia o advogado, a ratio legis, a razão de ser. Por que devemos amar os inimigos? Por que devemos perdoar aqueles que nos ofendem? Então, o Espiritismo é que nos proporciona esse conhecimento que vem nos posicionar na vida, saber o que nós somos realmente, de onde viemos e para onde nós vamos. E o que devemos fazer para mais rapidamente alcançar aquilo que nos aguarda, consentâneo com a grandiosidade de Deus. De fato. Doutor Relê, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez.
Continue conosco. O programa Vida em Foco continua.